Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, esse aqui é um vídeo opinativo e eu vou falar sobre a discussão que aconteceu entre a Anitta e a Pitty no programa Altas Horas do Serginho Groisman. A minha intenção é falar sobre machismo e estimular o debate sobre essa questão da função de gênero. Mas quando eu falo de gênero aqui, eu não estou falando de gênero musical não, tá? Por favor, não vamos tornar isso aqui em um debate infantil sobre gosto musical. Até porque, quando se fala em música, gosto pessoal, subjetividade, já falei sobre tudo isso nesse vídeo aqui. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Por uma questão de copyright, eu não vou passar o vídeo da Rede Globo na íntegra. Então eu vou pegar o discurso delas, eu vou lendo e analisando. E elas falaram algumas coisas meio vagas, que abrem margem para uma interpretação muito variada. E quando chegarmos nessas frases de interpretação dúbia, inevitavelmente vamos entrar num campo hipotético. Vamos começar. Então, eu acho que é uma liberdade que é necessária. É legal mulheres e homens terem direitos iguais, mas eu acho que tem aquela coisa do instinto, que uma coisa é você ir lá e conquistar, e outra coisa é quando você faz o cara ficar ali com você. O fato dele ficar com você, permanecer com você, isso aí é uma coisa que depende única e exclusivamente da mulher. É ela quem faz, quem bota a bronca e decide se o cara vai ficar ou se o cara vai sair. O comportamento dela é que vai dizer se o cara fica ou se o cara sai. Do jeito que a Anitta fala, parece que o homem não tem vontade própria, né? Mas não é bem assim não. O comportamento da mulher, da parceira ali, da namorada, da esposa, é uma das variáveis que vai decidir se o cara permanece ou não na relação. E isso é bem óbvio, eu estou falando aqui daquela questão da conquista e da reconquista diária, cotidiana. Vale lembrar que isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. E existem outras variáveis que influenciam nisso, né? O sentimento da pessoa pode mudar. E outras pessoas fora da relação podem interferir na mente, no coração daquela pessoa, fazendo ela deixar de gostar, se interessar por outros, e assim sucessivamente. Pensando assim, o cara pode querer sair da relação, mesmo que aquela companheira esteja se esforçando para que ele permaneça ali. Vamos voltar aqui para o discurso da Anitta. É ela quem faz, quem bota a bronca e decide se o cara vai ficar ou se o cara vai sair. O comportamento dela é que vai dizer se o cara fica ou se o cara sai. Anitta, só uma ressalva. Nós ainda não temos os mesmos direitos. Nós não ganhamos o mesmo salário. Bom, aqui a Pitty pisou na bola, porque no Brasil, homens e mulheres têm sim os mesmos direitos. Na verdade, se você analisar o direito positivo, você vai ver que as mulheres têm até alguns direitos a mais do que os homens, especialmente no que diz respeito ao direito trabalhista. As mulheres se aposentam mais cedo e elas também têm uma licença maternidade mais longa que os homens. Veja bem, eu não estou reclamando do fato das mulheres possuírem esses direitos, eu concordo com eles, tá? Eu só estou comentando a frase da Pitty. E ela falou claramente que as mulheres têm menos direitos que os homens. Só que a legislação está aí para provar que somos todos iguais perante a lei. Ou pelo menos deveríamos ser. Se ela tivesse falado que a comunidade LGBT tem menos direitos que os homens, ou menos direitos que os héteros, aí tudo bem. Mas ela deixou claro que as mulheres têm menos direitos que os homens. Eu não vou entrar nos méritos da Lei Maria da Penha, até porque eu já falei sobre isso nesses dois vídeos aqui. Mas como eu falei agora há pouco, elas usaram um discurso muito vago, de interpretação dúbia, e quando a gente se deparasse com essas circunstâncias, nós partiríamos para algumas outras hipóteses de significado. Então, pode ser que a Pitty tenha falado de direitos no ponto de vista moral e não no ponto de vista legal. E aí, neste caso, ela estaria correta, porque moralmente falando, as mulheres têm menos direitos que os homens. As mulheres possuem até mais direitos trabalhistas, mas em geral, mesmo assim recebem menos. E isso aí mostra que o nosso problema não é legal, é um problema moral, social, uma questão de valores. Voltando para as meninas lá. Anitta, só uma ressalva. Nós ainda não temos os mesmos direitos. Nós não ganhamos o mesmo salário. Mas nós já chegamos quase. Não, quase não é lá. Vamos começar por aí. Eu acho que a gente ainda tem muito para conquistar.
A partir do momento que a gente questiona uma plateia masculina, se uma mulher sair com os amigos é ruim. Por exemplo, não tem nada a ver, não é específico, mas que isso causa tanta comoção, eu acho que isso está longe. Não, está longe no sentido do machismo, né? O homem achar que no sentido de... não no sentido de direitos civis, mas assim, no machismo comportamental. O homem achar que a mulher, não pode ir para lá, não pode usar roupa curta, não pode não sei o quê. Mas eu acho que uma coisa é o comportamento. O machismo do homem não sei o quê é outra coisa. Eu acho que é o respeito que a mulher tem que dar para ela mesma. Porque se a mulher não se respeitar, ninguém vai respeitar a mulher. Galera, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. No jeito que eu entendo o mundo, não existe essa de que a mulher tem que se dar o respeito. Na verdade, seja homem, seja mulher, seja homossexual, todo ser humano merece respeito. Desde a puta até a médica. O conceito de respeito que eu estou colocando aqui está vinculado com a noção de dignidade da pessoa humana. Então, antes de mais nada, vamos diferenciar respeito de valor. Para isso, eu vou exemplificar aqui com 3 tipos de mulher. O perfil A, que é uma mulher que seja virgem, recatada e conservadora. Tem o perfil B, que é uma mulher que não é promíscua, mas que quando ela está com um parceiro fixo, ela é safada e libera geral entre 4 paredes. E vou colocar aqui também um exemplo da mulher de perfil C, que é uma mulher bem promíscua e que ela dá para todo mundo, libera geral com todo mundo. Esses 3 tipos de mulher que eu citei aqui, e todos os outros tipos, todos os outros perfis que a gente puder imaginar, merecem respeito. Ou seja, a dignidade da pessoa humana deve ser inviolável. A sociedade, a legislação, o mercado de trabalho devem tratar todos esses perfis de mulheres sem a menor discriminação. De um ponto de vista objetivo, todas elas são iguais e merecem respeito. Porém, de um ponto de vista subjetivo, cada indivíduo, cada pessoa, na sua particularidade, é livre para atribuir valores distintos para essas mulheres. Eu, por exemplo, na liberdade dos meus gostos pessoais, veja bem, na liberdade dos meus gostos pessoais, das minhas preferências subjetivas, eu vou dar menos valor para essa mulher recatada e conservadora. Por quê? Porque eu não gosto de mulher assim. Bem como eu também vou dar menos valor para aquela mulher que eu coloquei lá no perfil C, que ela é super promíscua e dá para todo mundo, libera geral com todo mundo, porque eu também, na particularidade dos meus gostos pessoais, não gosto de mulheres assim. Dos 3 exemplos que eu citei, o perfil que receberia mais valor no meu gosto pessoal seria aquela mulher que se fecha em um relacionamento fixo e que, ali dentro, entre 4 paredes, não vai ter nenhum tabu, vai se liberar e vai se comportar de uma maneira bem natural. Veja bem, respeito é uma coisa que eu vou oferecer para todas as mulheres, para todos esses perfis que eu citei e todos aqueles que existem que eu não citei aqui. Mas o valor de cada perfil desse vai variando de acordo com as minhas preferências. E isso de acordo com as preferências das outras pessoas. Até porque as mulheres também fazem isso com os homens. De acordo com a aparência física, com a situação financeira e principalmente de acordo com a personalidade do cara, cada mulher vai fazendo a sua seleção pessoal. Cada homem, cada mulher tem o seu gosto individual e faz a sua seleção conjugal de acordo com essas preferências. Reiterando, não existe essa de que mulher tem que se dar o respeito. Como eu já falei antes, respeito tem que ser oferecido desde a puta até a médica. Dignidade da pessoa humana é para a pessoa humana, independente de classificação social, de valor de pessoa X ou Y, dos seus gostos pessoais, isso não conta. A sua subjetividade não é requisito para julgar a dignidade de uma pessoa, o respeito de uma pessoa. E por outro lado, também não existe essa de que a mulher tem que se dar valor. Por que não, Omaro? Porque o valor está nos olhos do outro. Aquilo que encanta uma pessoa pode ser decepcionante para outra e vice-versa. Então, uma mulher que é valiosa para mim pode não ser valiosa para outro homem.
E aquela mulher que é valiosa para ele pode não ser valiosa para mim. E a mesma coisa acontece com a avaliação do público feminino. No final das contas, o que eu quero dizer é que todos nós somos valiosos, porém, nós temos que encontrar uma pessoa que saiba reconhecer esse valor na gente. Daí a minha conclusão de que o valor está nos olhos do outro. Então não existe essa de que a pessoa tem que se dar o valor. Não, a pessoa tem que agir do jeito que ela quer, e aí, quando aparecer alguém que acha aquele comportamento interessante, essa pessoa vai dar valor e ponto final. Vamos voltar aqui para a discussão das meninas. Porque se a mulher não se respeitar, ninguém vai respeitar a mulher. Mas isso é homem e mulher, né? Qualquer ser humano dissociado de gênero. Porque o que se diz de uma mulher de respeito é diferente do que se diz de um cara de respeito. Então, isso me incomoda. Isso é uma coisa que me incomoda. Ponto para Pete, eu acabei de explicar o que eu penso sobre essa questão de respeito, a pessoa tem que se dar o respeito, e aí eu concordo com a Pete nesse ponto. Por exemplo, sei lá, lembra aquela história do texto? Então, tipo isso. As pessoas te veem no palco rebolando de roupa curta e acham que você está disponível. Independente do trabalho, independente de qualquer coisa. Para mim, sair na defesa de um comportamento que se fosse masculino ninguém questionaria. Então, para mim, já começa por aí. Mais um ponto para Pete. Eu já expliquei isso num vídeo anterior, mas eu faço questão de explicar isso novamente. O fato de uma mulher usar roupas curtas pode significar várias coisas. Pode ser que ela se sinta à vontade com aquela roupa. Pode ser simplesmente que ela esteja com calor. Pode ser apenas que ela se sinta muito bonita com aquela roupa. Pode ser para humilhar as amigas. Mulher é muito competitiva. E pode ser também que ela esteja com a intenção de seduzir. Mas vamos com calma. Intenção de seduzir, vestir roupa curta, não é a mesma coisa que autorização para você tocar no corpo da mulher. Para explicar melhor isso, vamos à analogia. Imagina que você quer vender o seu carro e aí você bota lá uma plaquinha de vende-se. Muito bem, você colocou lá uma plaquinha de vende-se e aí, esse ato de colocar a plaquinha de vende-se, anunciando que você está interessado em fazer negócio, dá direito a um cara qualquer jogar 500 conto no seu colo e te obrigar a vender o carro para ele? Claro que não! Você colocou ali a plaquinha de vende-se, colocou o preço do carro, quais são as especificações do carro, você fez ali a propaganda do seu veículo porque você está interessado em fazer um negócio. Mas você só vai fechar o negócio quando você quiser, quando chegar a proposta que te agradou. Com a sua propaganda, com o seu anúncio de venda, você vai atrair vários compradores. Mas no final das contas você vai vender o seu carro só para quem você quiser. Por outro lado, a mulher de roupa curta com a intenção de seduzir vai acabar atraindo o olhar de vários homens. Mas ela continua com o direito de escolher com qual deles ela vai ficar. Olha lá, eu não estou falando que o corpo da mulher é um objeto, tá? Isso foi só uma analogia. Vamos voltar aqui para o debate das meninas. Eu continuo acreditando que a mulher precisa se dar o respeito. Eu falo isso porque eu tô na noite, eu vivo a noite, a boate, e eu vejo um comportamento feminino dar margem realmente para o homem achar a coisa X ou Y da mulher e etc. Tá, aqui a Anitta não foi clara. Que comportamento feminino é esse que a Anitta tá falando? E outra, que coisa X ou Y é essa que o homem vai achar da mulher? Ela não foi clara nesse ponto. Então assim, pelo que eu costumo ver, quando eu tô na noite, quando eu tô numa boate, aí realmente eu penso, gente, como é que o homem não vai tratar uma mulher assim se várias delas estão se desvalorizando? Seres humanos e seres humanas. Essa aí foi a pior groselha que a Anitta falou nessa ocasião. Ela deu margem para que os homens julguem o comportamento de todas as mulheres porque umas mulheres estão se desvalorizando. Ela generalizou e pisou feio na bola. Ele tá errado, ele tá errado. Ele não tem que achar ou achar nada. Quem tem que fazer o que você quer é você, cara. Gente, muita calma nessa hora, porque a Pete disse uma coisa certa, mas de uma maneira meio estranha. Sim, a mulher tem o direito de fazer o que ela quiser com o corpo dela. E como eu já falei, a roupa e o comportamento da mulher não dão direito para o cara fazer com a mulher algo que ela não deu permissão. Mas o problema do discurso da Pete está nessa frase aqui, ó. Ele não tem que achar nada. Seres humanos, os homens têm sim o direito de achar alguma coisa. Olha lá,
Sem a autorização da mulher, o homem não vai ter o direito de tocar no corpo dela. Sem a devida intimidade, o homem não vai ter o direito de falar determinadas coisas para essa mulher. Então, nada de sair falando certas coisas sem a devida intimidade e nada de sair passando a mão na bunda da mulher sem a devida autorização. Por que você tem que ter cuidado com o que você fala e com o que você faz no seu comportamento, onde você pega? Porque isso configura interação pessoal, interação social. O que você fala, o que você faz, aonde você bota a sua mão, configura interação. Mas o pensamento não configura interação social. É o auge da subjetividade pessoal. Nós estamos falando do universo interior de um indivíduo. Nem a legislação, nem as regras morais de uma sociedade são capazes de controlar os gostos e os pensamentos de um indivíduo. Pode ser que eu tenha entendido errado, mas a Pitt deu a entender que os homens não têm o direito de valorar, de achar, de opinar, de ter seus gostos pessoais diante de um comportamento feminino. Aí nós chegamos em um extremo oposto, onde um discurso ideológico se mete a censurar os pensamentos e os gostos e a subjetividade de uma pessoa. Mas como eu falei lá no início, estamos diante de um discurso meio vago e eu não tenho certeza se foi exatamente isso que ela quis dizer. Ela falou exatamente o seguinte: ele não tem que achar nada. Se o que ela quis dizer é que os homens não têm o direito de desrespeitar as mulheres, aí sim, aí eu concordo com ela e dou o meu aval. E aí, Pitt, conta pra gente o que você realmente quis dizer. Seres humanos, nesse vídeo aqui o mais importante nem é expressar a minha opinião. O que eu quero mesmo é ver o que vocês pensam sobre esse assunto. Quero fomentar esse debate e ler aqui embaixo na barra de comentários o que vocês pensam sobre isso. Vamos lá, deixe o seu comentário aqui embaixo. Vamos fazer um debate fofo e respeitoso, como sempre acontece nesses debates sobre feminismo. Bom, galera, por hoje é só. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos e falou!